Vamos ver então qual é a relação entre compras, vendas e produção. No sentido dos insumos, nós temos as compras. Comprando, você estoca o material de produção e começa a produzir. Da produção, você tem dois subprodutos. O que ainda está em processo de produção e o que já está terminado. Você pode vender o que já está terminado. Evidentemente, você pode vender também material subprocessado, mas não é conveniente. Por isso as empresas adotam a técnica de custear o que ainda está em produção. A produção pode ser constante, variável ou por ciclos. Quais são as características do processo de produção constante? Você tem vantagens e desvantagens. Vamos analisá-las. No processo de produção constante, você tem um maior custo de estocagem. Se você está produzindo sempre a mesma coisa e as vendas caem, você vai estocar o produto produzido. Se você mantém a produção, por outro lado, se você mantém a produção constante e as vendas sobem, você vai ter falta de material para entregar no mercado. Com relação ao ativo fixo, você tem uma otimização. Se você tem sempre a mesma quantidade produzida, você não precisa se preocupar com a capacidade do seu maquinário. Ela já foi analisada e está estabilizada. Com relação ao regime extraordinário de trabalho, você também não precisa se preocupar. Você não precisa contratar horas de trabalho extras para atender uma demanda maior de produção. Você já fixou o volume. A gestão do fluxo de materiais também é facilitada. A produção é fixa, você sabe a quantidade a ser comprada e sabe a quantidade que vai ser consumida. Vamos acompanhar aqui no gráfico como é que fica a produção estabilizada. Você tem aqui a linha de produção constante fixada no valor 10. E você tem esse comportamento de vendas durante os períodos analisados. Veja que aqui você estabeleceu o volume de produção e a venda aqui caiu. Nesses meses todos, as vendas estão abaixo do nível de produção estabelecido. Portanto, o que você tem? O resultado são esses estoques aqui. Toda essa área achurada representa o estoque da companhia. É necessário calcular muito bem esse processo orçamentário, porque os custos suportados durante a maior parte do período podem não compensar esse pico de vendas. Já na produção flexível ou variável, o nível de produção acompanha a demanda de vendas. Se as vendas estão em alta, você produz mais. Se as vendas estão em baixa, você produz menos. A princípio, essa é uma vantagem tática, mas pode representar uma dor de cabeça para o gestor. Se a demanda sobe, você precisa de adequar os níveis de compra de matéria-prima. Se a demanda sobe, você precisa de adequar o seu nível de produção, ajustar o seu maquinário, ajustar a quantidade de horas homem investidas na produção. É o sistema conhecido como on-time. A empresa reage ao que o departamento de vendas comanda. Vamos olhar no gráfico como é que fica. A produção acompanha uma venda desestabilizada. Vejam que existe uma variação muito grande ao longo dos períodos analisados. As vendas se mantêm aqui nos primeiros 2 períodos estável, com queda nos 4 períodos seguintes, uma estabilização nos
5 períodos seguintes e uma subida brusca nos últimos períodos analisados. A produção tem que acompanhar esse processo de vendas. É difícil o ajuste. Ela implica num maior custo de manutenção dos equipamentos do parque industrial, implica num custo maior de mão de obra, porque aqui você tem uma demanda menor, então você tem mão de obra ociosa dentro da fábrica. Aqui você tem uma demanda maior, portanto você tem falta de mão de obra. A administração dos materiais é muito complicada. Você precisa de adequar o tempo todo com o seu fornecedor as quantidades compradas. O nível de estoque também varia com a necessidade da produção. E todos nós sabemos que o estoque custa dinheiro. Por outro lado, você dá ao seu departamento de vendas toda a flexibilidade possível. Já na produção por ciclos, você nem fixa a produção e nem deixa ela variável. Você determina um período em que vai produzir uma quantidade orçada. Então você determina, por exemplo, que quer produzir durante os 5 primeiros períodos o que vai ser consumido, vendido durante todo o período. Vamos ver como é que fica no gráfico. Então você tem a produção estabilizada, porque é um ciclo, você determinou que vai produzir, independente das vendas, você vai produzir uma determinada quantidade. Nesse primeiro período você estoca o material e nos períodos seguintes você só vende. Veja que se as vendas permanecerem abaixo do orçado, você acaba tendo grande volume de estoque. Enfim, mostrei a vocês aqui 3 formas de se encarar a produção. As 3 formas têm vantagens e têm desvantagens. Tudo depende de como você quer gerenciar a sua empresa.